Alô, alô, pessoal, boa noite. Vamos lá, vamos bater um papo aqui então sobre a correção da prova da UNIT. Você que vai fazer a prova da Baiana na semana que vem, a gente vai ter então essa prova aí como uma referência, porque é a mesma banca, né? A mesma empresa que faz a prova, então a gente pode ter aí algumas linhas que se aproximam e mesmo que não se aproximem, serve como treinamento, tá? Então, mesmo que não se alinhem completamente, serve para a gente poder praticar aí para a prova da semana que vem, tá bom? Então, vamos lá? Então, dá uma olhada aqui comigo. Essa daqui foi a primeira questão da prova lá da UNIT, que aconteceu no dia 1º de junho, e ela fala o seguinte: a destilação é um dos processos utilizados no laboratório para a separação de componentes de uma mistura homogênea. Nesse processo, a mistura é aquecida em um balão de vidro, fazendo com que o líquido vaporize e depois o vapor formado é condensado, originando destilado recolhido em um recipiente. Ao final da destilação, restarão componentes no balão de destilação e o líquido que foi destilado. Então a gente tem do lado de cá, do lado esquerdo dessa figura, tá? Nessa região que está aqui, a gente tem a mistura que a gente vai fazer a destilação. Aquecemos e aí esse líquido ele sai por esse tubo, vai entrar nesse recipiente aqui que é o condensador. O condensador ele tem um papel então de resfriar esse vapor do líquido que está entrando ali, para que a gente obtenha ele novamente no estado líquido, tá? Então está entrando ali na forma de vapor e saindo no estado líquido, tá bom? Então ele pergunta: com relação ao processo de separação dos componentes de uma mistura representados na figura e descrito no texto, é correto afirmar. Letra A. A destilação simples de uma amostra de água do mar filtrada permite a obtenção do líquido puro e dos sais que estavam dissolvidos. Turma, essa proposição ela é verdadeira, tá? Então, o processo da destilação simples, ele tem o papel de, depois da gente filtrar a água do mar, de tirar ali as impurezas, a gente vai conseguir aqui no destilado o líquido puro e a gente vai obter os sais que não vão sair nesse processo de aquecimento do outro lado, ainda dentro do balão de destilação. Então, essa já é a proposição correta desse tipo de prova que eu tenho aqui, tá bom? Vamos continuar vendo as outras proposições e a gente vai discutir. O processo descrito no texto não é um método adequado para a separação dos componentes de uma solução aquosa de sacarose. Turma, o processo que a gente está vendo aí, ele é um processo adequado para separar misturas homogêneas de um sólido em um líquido, porque a gente tem uma grande diferença no ponto de fusão dessas espécies. Então eu vou aquecer e o líquido ele vai entrar em ebulição, ele sai pelo condensador, deixando o sal lá. Então ele é sim um método adequado para poder fazer esse processo, tá? Proposição B, então, proposição falsa. Letra C. A condensação do vapor obtido pelo aquecimento da mistura a ser destilada é uma transformação física endotérmica. Turma, olha lá, a condensação é a passagem que a gente tem do estado líquido, opa, desculpa, perdão, é a passagem que a gente tem do estado de vapor para o estado líquido. Esse daqui é um processo, é uma transformação chamada de exotérmica. E ele está me dizendo na questão que esse seria um processo endotérmico. Então, a proposição C, ela é falsa por essa razão. Ok? Letra D de dado. O líquido puro obtido na destilação de uma solução colorida, como a de permanganato de potássio, por exemplo, será colorido. Veja bem, a gente colocou o permanganato de potássio e a mistura ficou colorida. Se você vai colocar para poder fazer a destilação, a razão para que ficasse colorido ficou no balão de destilação e saiu apenas o líquido puro. Então, supostamente, como a gente está falando aí, a água, ela é uma substância inodora, insípida e incolor.
Então ela estava colorida naquela solução por causa do permanganato de potássio. Quando a água passou pelo condensador e foi obtida lá do outro lado, no destilado, ela vai ficar incolor e não colorida. Então, falso, letra D de dado. Letra E, muito interessante, ela fala que o processo representado na figura pode ser utilizado também para isolar componentes da mistura azeotrópica. Turma, a mistura denominada de azeotrópica, ela é uma mistura que ela tem um ponto de ebulição constante. Então, se ela tem um ponto de ebulição constante, esses dois líquidos, ao ser aquecido nesse balão de destilação, eles sairiam juntos para ir para o condensador. Então, seria impossível a gente fazer a separação de uma mistura azeotrópica usando esse equipamento que está aí. Então, a letra E, ela é também uma proposição falsa, porque a destilação não é o método utilizado para a gente fazer a separação de uma mistura azeotrópica. Tudo bem? Vamos dar uma olhada então agora na questão número 2, na sequência que a gente tem aí, é a segunda questão desse tipo que eu tenho, para a gente poder bater mais um papo e continuar a nossa correção da prova. A tabela periódica é formada por elementos químicos distribuídos em grupos periódicos de acordo com suas configurações eletrônicas. O boro, o alumínio e o galho, por exemplo, pertencem ao grupo 13, tá? O grupo 13 é aquele grupo que a gente conhece também como família 3A, ok? Ou seja, vamos se ligar aí que é a família que apresenta 3 elétrons de valência, tá? 3 elétrons na última camada. Respectivamente, eles estão no segundo, terceiro e quarto período. Então, um embaixo do outro. As configurações eletrônicas e algumas propriedades estão descritas aí nessa tabela. Então, nós temos lá boro, número atômico 5, alumínio, número atômico 13, galho, número atômico 31. Configuração eletrônica aí de cada um deles, o raio de cada um deles, e aí a gente tem a eletronegatividade também de cada um deles, tá? Considerando essas informações e os conhecimentos sobre propriedades periódicas dos elementos e as estruturas das substâncias químicas, é correto afirmar: a atração entre o núcleo e os elétrons da camada de valência no boro é menor do que do galho. Veja bem, pessoal, a gente está falando de atração de uma carga positiva por uma carga negativa e vice-versa. Então, essas cargas opostas estão se atraindo. À medida que o raio vai aumentando, à medida que a gente tem uma distância maior dessas cargas que estão se atraindo, essa interação começa a ficar menor. Então, à medida que a gente afasta as cargas, a gente tem uma força de atração menor. Na lei de Coulomb, você se lembra, a gente fala que essa força de atração, ela é inversamente proporcional à distância que existe entre essas partículas. Então, quanto maior a distância entre essas partículas, menor vai ser a força de atração. E quando eu olho para o raio, o galho tem um raio de 123 e o boro tem um raio de 89. Então, quanto maior a distância, menor então vai ser essa força de atração entre essas cargas, tá? Então, quando ele me diz que a atração entre o núcleo e os elétrons da camada de valência no boro é menor, ah, menor não. Menor não, essa daqui, proposição então é falsa por causa do menor. Letra B de bola. O núcleo do átomo do alumínio, número atômico 13, tem um número de prótons menor do que o núcleo do cátion trivalente do próprio alumínio. Turminha, preste atenção aí numa coisa, ó. Se eu estou falando que ele é um cátion trivalente, eu estou querendo dizer que ele é uma espécie que perdeu elétrons. O número de prótons não sofre alteração. Isso significa que se a gente só perde ou ganha elétrons, o número de prótons não muda. Então, o número de prótons do alumínio é o mesmo do íon alumínio. Então, falso, letra B. Assim como a letra A, esqueci de colocar aqui. Então, vamos lá. A configuração eletrônica do galho no estado de oxidação mais 3 é representado de forma simplificada por
argônio 4s2 3d8, tá? Então, olha só, a distribuição do gálio, ela é uma distribuição que está da seguinte maneira. Vamos embora lá. Eu vou colocar aqui. Eu tenho a distribuição do gálio, ele coloca aqui como sendo argônio 4s2 3d10 4p1, tá? Então eu tenho 3 elétrons aí na camada 4, tá? Perceba isso, que eu tenho 2 elétrons aqui, mais um elétron aqui. Eu tenho então 3 elétrons de valência, que faz com que a gente tenha essa espécie localizada, então, no grupo 13 ou na família 3A. Na proposição, então, ele fala o seguinte, que a configuração do galho, quando ele está com NOx igual a mais 3, indicando que ele perdeu 3 elétrons. Ora, se ele vai perder 3 elétrons, ele vai perder 3 elétrons. Primeiro ele perde esses elétrons aqui, vai perder esse elétron aqui, e aí ele vai ficar aqui com a configuração, então, do o galho 3+, fica com a configuração. Opa, peraí. Ele vai ficar aqui com a configuração argônio 3D10, tá? E na questão ele me disse que essa configuração seria 4s2 3d8, tá? O que que ele queria que você se confundisse? Que você, quando fosse tirar 3 elétrons, que você tiraria esses 3 elétrons assim, olha, argônio, manteria o 4s2, eu tiraria o 4p, que tem um elétron, e tiraria mais 2 do 3d, que era 10, ficaria 8, tá? Mas, cuidado, essa daqui, ela é uma configuração errada, ok? Não é essa configuração que a gente vai usar. Massa? Então vamos seguir o jogo aqui. Questão então, proposição então, aliás, estamos falando de uma proposição C que é falsa. Seguindo, o boro é um não metal que forma compostos moleculares com ligações covalentes simples, a exemplo do BH3 e do BF3. Então, a gente tem essa configuração do boro, ele vai apresentar 3 elétrons na última camada, então ele vai fazer aqui essa interação, do boro, 3 ligações, BF3, tá aqui, 3 ligações simples, e vai também fazer BH3, 3 hidrogênios aqui, ok. Então, nós temos aí que o boro é um não metal que vai fazer ligações covalentes simples, a exemplo do BH3 e do BF3. Essa daqui ela é a proposição correta, letra D de dado. Beleza? Letra E. A energia necessária para retirar elétrons do átomo do boro é menor do que para retirar elétrons do alumínio. Retirar elétrons, a energia necessária para retirar elétrons, ela é uma propriedade denominada de potencial ou energia de ionização. Então, é a energia necessária para eu retirar elétrons de uma espécie. Como a gente já tinha conversado, se a gente tem um núcleo e a gente tem aqui uma eletrosfera, quanto mais distante esse elétron estiver da eletrosfera, maior é a quantidade, menor é a quantidade de energia necessária para eu poder arrancar ele. Então, essa energia chamada de energia de ionização, ela vai ser tanto menor quanto maior for o raio, por conta da força de atração do núcleo com o elétron, tá? Então, esse elétron daí, se ele está muito distante do núcleo, a gente vai precisar de menos energia para poder tirá-lo. Ele faz a comparação agora aí do boro com o alumínio. Então, dá uma olhadinha na tabela comigo, eu vou comparar agora o boro com o alumínio. Tenho aqui então o boro com um raio 89 e o alumínio com um raio de 143. Então perceba que o alumínio tem um raio muito maior do que o do boro. Isso significa que o alumínio vai ter o último elétron dele bem mais distante do núcleo do que esse elétron que está no boro. E, portanto, vai precisar no alumínio de menos energia para poder retirá-lo, e não no boro. Portanto, letra E, falsa. Beleza, pessoal?
Vamos para a próxima questão. Vamos lá, então. Próxima questão. O pentóxido de diiodo I2O5 é formado por cristais brancos higroscópicos que se decompõem a temperatura de 300 graus Celsius. Esse óxido halogenado é utilizado na detecção e quantificação de monóxido de carbono, CO, um gás tóxico presente nos gases que saem de escapamentos dos motores a combustão interna e de altos fornos. A reação química entre o pentóxido de diiodo e o monóxido de carbono está representado na equação química. I2O5 sólido, reagindo aí com 5 de CO gasoso, produzindo 5 de CO2 e I2 no estado sólido. Então, com base na análise dessas informações e da reação representada na equação química, é correto afirmar: o monóxido de carbono é reduzido a dióxido de carbono e o pentóxido de diodo é oxidado a iodo 2, I2. É isso aí. Ah, nossa, então vamos lá. Muita informação aí. O monóxido de carbono é reduzido. Então, se ele está me dizendo que ele é reduzido, significa que ele passou pelo ponto que ele teve o seu NOx reduzido. Então, ele saiu de um NOx maior e foi para um NOx menor. Quando eu calculo aqui o carbono, o NOx do carbono no monóxido de carbono, eu vejo que o NOx dele é igual a mais 2, tá? E o NOx dele lá no CO2, ele é um NOx igual a mais 4. Então ele saiu de CO de um NOx igual a mais 2 para um CO2 com um NOx igual a mais 4. O NOx dele não reduziu. O NOx dele aumentou. Então, se o NOx dele aumentou, a gente entende que aqui aconteceu uma oxidação. Então, o monóxido de carbono não foi reduzido, ele foi oxidado. Ele foi oxidado. Mas vamos continuar. Temos agora o pentóxido de iodo é oxidado. Bom, o iodo aqui ele está com o NOx igual a mais 5 e o iodo vai aparecer lá no produto no I2 com o NOx igual a zero. Substância simples, né? Então ele saiu de mais 5 e foi para zero. Quem sai de mais 5 e vai para zero numa reação química sofreu uma redução. Então, o pentóxido de diodo foi reduzido. O iodo ali, então, foi reduzido. Ele não foi oxidado. Falso, então, a letra A. Letra B de bola. A interação química entre o pentóxido de diodo e água líquida forma o ácido periódico. Olha que nome legal, o ácido periódico. Ah, então a gente está querendo saber aqui a reação desse óxido, que ele é um óxido ácido com água. Reação de óxido ácido com água origina um ácido, mas não tem variação do NOx. Então, se a gente tem aqui, olha, o I2O5 reagindo com o H2O, nós iremos produzir um ácido de iodo com NOx igual a mais 5. Como a gente sabe que o iodo está na família 7A, os NOxes prováveis para formar ácido são mais 7, mais 5, mais 3 e mais 1. Quando ele está com o NOx igual a mais 5, ele está formando o ácido iódico, tá? Ele formaria com o NOx igual a mais 7, ele formaria o periódico. O periódico, ok? Como a gente sabe que o I2O5 está com NOx igual a mais 5, nessa reação daqui, ele vai produzir, ele vai produzir aqui o ácido HiO5. Desculpa, que HiO5, Júlio? HiO3, tá? Desculpa, HiO3. Aí perceba que o NOx do iodo aqui continua sendo mais 5, tá bom? Então, na proposição, quando ele fala para mim que a interação do pentóxido de iodo com a água líquida forma o ácido periódico, isso daqui está errado. Forma o ácido
iódico, tá? Então, letra B, falsa. Vamos nessa. Letra C, a decomposição térmica de 1 mol do pentóxido de iodo produz 2 mol de iodo molecular e 5 mol de gás oxigênio. Então, vamos embora aqui e voltar para o nosso espaço de resolução, tá? Deixa eu apagar isso aqui, pessoal. Qualquer coisa aí você volta o vídeo e vê tudo de novo sem nenhum problema, tá bom? Então, a gente está falando da decomposição térmica. A decomposição térmica vai pegar essa substância que é o I2O5 e por aquecimento eu vou formar as substâncias simples que formaram ela. Então, eu tenho aqui o I2 e vou formar o O2. Fazendo o balanceamento dessa equação, 5 e 2 mínimo múltiplo comum 10, eu coloco um 5 do lado de cá, um 2 do lado de cá, 4 aqui para o iodo. Então, a proporção vai ser de 2 mols dessa substância para 4 mols dessa substância para 5 mols dessa substância. Na questão, ele fala que a decomposição térmica de 1 mol disso daqui vai produzir 2 mol disso e vai produzir 2,5 mol disso daqui. Tudo bem? Então, 1 para 2 para 2,5. Vamos dar uma olhada na proposição? A proposição fala que a decomposição térmica de 1 vai produzir 2 mol, 1 mol de pentóxido de iodo, 2 mol de iodo molecular. 1 mol, 2 mol de iodo molecular. Até aí tá certo. E 5 mols de gás oxigênio. Opa, 5 não. Vai produzir 2,5 de gás oxigênio, tá bom? Então, 5 mol de gás oxigênio está errado. Ali é que está o erro da questão. Vou tirar isso aqui. Então, nós temos a letra C como sendo também uma proposição errada. Ok, vamos lá. Letra D de dado. A formação do monóxido de carbono é decorrente da combustão completa. Essa daqui você não vai cair nessa pegadinha. Combustão completa vai produzir CO2 e não monóxido de carbono, mas sim dióxido de carbono. Essa pegadinha eu tenho certeza que você não caiu. Eu tenho muita segurança agora de dizer que a resposta é a letra E, porque as outras são claramente erradas. Mas vamos lá. Ele fala ali, ó, o número de oxidação do iodo na substância simples, representado na equação química, que a gente já descobriu lá que é igual a zero, tá aqui, ó, zero, é menor do que no óxido molecular I2O5, que a gente já tinha descoberto que era mais 5. Então, exatamente isso. A gente tem aí o NOx do I2 vai ser menor, portanto zero, do que o que a gente tem no I2O5, que tem o NOx igual a mais 5. Ok, pessoal? É isso aí. Vamos para a próxima? Todo mundo pronto? Próxima questão. Bebidas industrializadas, como refrigerantes, são constituídos por água gaseificada, açúcar, aromatizante, acidulantes e outras substâncias químicas. O gás presente nessas bebidas, em geral, é o dióxido de carbono, que pode ser separado por mistura por agitação ou aquecimento. Considere que uma amostra do dióxido de carbono foi retirada de um refrigerante e recolhida em um recipiente de capacidade. Opa, vamos ver aqui os dados. Olha lá, ó. 1,5 litros, 1 atm, 27 graus Celsius e aquela constante lá dos gases 0,082. Muito bom. Aí me deu mais uma informação aqui, que é o 44 gramas por mol, a massa molar do CO2. Muito bom. Então, temos aí a primeira proposição que diz que o valor da massa de gás carbônico presente nessa amostra recolhida de 1,5 litros é de aproximadamente 2 gramas. Então, para a gente resolver essa questão, a gente vai aqui para um slide em branco e a gente vai responder ela usando a fórmula, que é o PV igual a NRT. E aí a gente vai usar os dados lá da questão. Ele me disse que a pressão ela era de 1 atm, multiplicado pelo volume, que era de 1,5 litros. A gente vai encontrar aqui o número de mols, tá? 0,082,
multiplicado aqui então por 300. Você se lembra que a temperatura tem que ser em Kelvin, tá bom? Vamos fazer essa conta aqui e vamos encontrar aqui que N vai ser igual a 0,06 mol, ok? 0,06 mol. Bom, ele não pediu isso, ele me pediu a massa para ver se era ali de 2 gramas, então eu preciso multiplicar isso daqui por 44, que é a massa molar do CO2. Quando eu faço essa conta aqui, pessoal, a gente vai encontrar aqui uma massa de 2,7 gramas aproximadamente, tá? E na proposição, vamos lá olhar lá de novo, ele me disse que a gente está falando de aproximadamente 2 gramas. Então, isso significa que essa letra A é falsa, não serve para mim. Vamos. Continuando, letra B de bola, a quantidade de matéria. Você se lembra qual é a unidade da quantidade de matéria? É mol. Então, ele me disse que essa quantidade de matéria na amostra é de 6,1 vezes 10 elevado a menos 2. Ora, eu já fiz essa conta. Eu encontrei esse número aqui, olha a quantidade de matéria, tá? Se eu não tivesse feito aqui as minhas aproximações, eu teria encontrado de fato 6,1. Então, a gente tem aqui que vai ser 6 vezes 10 elevado a menos 2 mol, ok? E é exatamente isso que coloca na proposição, faz então com que essa letra B de bola seja a resposta correta. Muito bom, mas vamos continuar, é o nosso combinado. O dióxido de carbono dissolvido na água utilizada na produção dos refrigerantes contribui para o aumento do pH. Pessoal, você se lembra que o CO2, que o dióxido de carbono, ele é um gás, vai se dissolver, mas ele é um óxido de caráter ácido. Quando ele reage com a água, ele vai produzir o H2CO3, então ele vai diminuir o pH. Então, essa proposição letra C é falsa, porque ele não aumenta o pH. Aumento o pH seria transformar essa substância, essa solução, é, numa solução básica. Mas o dióxido de carbono, ele é um óxido ácido, então ele vai transformar essa solução numa solução ácida, com uma diminuição do pH. Muito bom. Letra D de dado. A redução da temperatura ambiente para 17 promove o aumento do movimento das moléculas. Ora, peraí, eu estava em 27. Eu estava em 27. Fui para 17. Eu resfriei. E haveria aqui o aumento do movimento das moléculas? Falso. Vai ter a redução. Letra D é falsa. Tá? Letra E, o valor da pressão pela mesma massa do gás em um recipiente, agora um recipiente de 1 litro, a mesma temperatura será menor do que 1. Turma, então o que foi que aconteceu aqui? O volume reduziu para 1 litro. Se a gente reduz o volume, o que acontece com a pressão? Júlia, a pressão vai aumentar. E ele está me dizendo que essa pressão ela vai ser menor do que 1 atm, que é a inicial lá em cima. Não, se o volume reduziu, necessariamente a pressão teria que aumentar, ser maior do que 1. Quanto? Não sei, mas não importa. O fato é que essa letra é falsa. Ok, pessoal? Muito bom. Vamos para a próxima? Vamos lá. Então, essa questão fala o seguinte: a molécula da glicina, um dos aminoácidos que formam as proteínas, foi encontrado por cientistas da NASA, e conta uma historinha aí, mas o segundo parágrafo é que é importante aqui para a nossa análise. Ela fala o seguinte: a molécula encontrada no cometa é diferente da glicina terrestre por ter mais átomos de carbono 13, que é mais pesado do que o carbono 12, e este, por sua vez, é mais comum, presente na estrutura química da glicina terrestre. Então, olha só, informação importante aí, tá? Ele está me dizendo que a glicina que foi encontrada, ela tem mais carbonos de número 13 e na Terra nós temos mais carbonos número 12. Você se lembra o que significa carbono 13, carbono 12? É o número de massa desse carbono, né? Então, o carbono 13, ele tem o número de massa 13. O carbono 12
tem um número de massa 12, indicando que o carbono 13 tem um número de nêutrons maior do que o do carbono 12, né? Tem mais necessariamente, tem um nêutron a mais. Lembrando aí, muda o número de prótons? Não, não muda o número de prótons, senão não poderia chamar de carbono os dois, tá bom? Então a gente tem apenas aí a mudança no número de nêutrons. E aí na letra A, ele fala, o átomo do carbono 13 tem um número de prótons maior. Ô, rapaz, acabei de falar isso daí para vocês, número de prótons? Não, ele tem mais nêutrons. Então letra A, falso. A glicina tem caráter anfótero por ser constituída por um grupo carboxila e um grupo amino. Galera, essa daí é muito verdadeira. Nós temos então caráter anfótero, significa que ele tem um caráter ácido e um caráter básico. E ela é feita, isso porque ela é feita de um grupo carboxila, que é o grupo ácido, é o grupo dos ácidos carboxílicos, e o grupo amino, que é o grupo básico, por a gente ter ali o nitrogênio, tá? Que tem um par de elétrons disponível. Então a gente tem aqui o nitrogênio do grupo amino, tá? Tá se ligando aqui a um H e aqui a cadeia carbônica tem um par de elétrons lá em cima que faz com que ele tenha um caráter básico. Ele é receptor de íons H+. Então, isso é caráter básico. Então a gente tem aí, ó, a letra B já a proposição verdadeira dessa questão. Vamos continuar. A dissolução da glicina em água libera íons hidróxido. Ô, meu povo, não, ó. Libera íons hidróxido? Falso. Vai liberar íons H+, porque a gente tem ali o grupo carboxila, então ele vai liberar íons H+. Tá lembrado aí do grupo carboxila? O grupo carboxila, aqui em cima eu vou desenhar para vocês, é o C dupla O, OH. E aí esse hidrogênio que está aqui, ele é um hidrogênio ionizável, ele é um hidrogênio que vai sair, então fazendo com que a gente tenha um caráter ácido, ok? Letra D de dado, a interação entre os aminoácidos como a glicina leva à formação do grupo funcional das aminas. Das aminas. Falso isso daí, ele vai formar o grupamento funcional das amidas. Vamos ver como é esse grupo funcional aqui. Vou botar aqui um slide em branco. A gente tem aqui então a glicina, tá? Um aminoácido ali, ele vai apresentar nitrogênio aqui, H, H. Eu tenho aqui um CH2, eu tenho aqui um C dupla O e eu tenho aqui um OH. E eu tenho uma outra glicina na frente dele. Então aqui eu tenho um H, um N. Então essa união aí das duas glicinas vai originar que grupamento? Assim, ó, nós teremos aqui então essa reação, hidrogênio de um com hidroxila do outro. Teremos aqui a perda de uma molécula de água e teremos a união aqui agora do C dupla O ligando-se diretamente ao NH lá do outro lado, tá bom? Continuando aqui, nós temos um R, nós temos aqui um R, e aí, finalmente, esse grupamento aqui, ele é o grupamento das amidas, tá? E aí, na questão, vamos voltar, ele está me dizendo que é amina. Então, isso significa que essa proposição D de dado é falsa. Ok. Continuando, o valor da massa molar do aminoácido encontrado no cometa é igual ao da glicina terrestre. A gente já tinha combinado que se um é feito de carbono 13 e o outro do 12, e o carbono 13 tem uma massa maior, a massa molecular dos dois, ela não pode ser igual, tá? Descartada essa daí, proposição falsa. Essa questão foi muito tranquila, beleza? Vamos para a próxima? Continuando, penúltima questão da prova. Tô olhando aqui numa tela maior, pessoal, porque eu já não consigo enxergar aqui na seta-leme pequena. Tá falando assim, ó. O lactitol é um disacarídeo sintético derivado da lactose, etc, etc. Com base nessas informações e na análise da estrutura química associada aos conhecimentos da química, aí nós temos, vamos lá,
informações da questão, 15 ml do xarope, eu tenho 10 gramas do disacarídeo. Ok, é aí que começa a nossa brincadeira. Essas duas informações, a gente então avança aí com um monte de coisa que a gente vai ter que fazer. Já na letra A, ele pede: a concentração comum do disacarídeo lactol é no xarope laxante de 600 gramas por litro. Vamos fazer essa conta aqui no outro slide. Bom, a informação que ele me deu é que eu tenho 10 gramas, em um volume de 15 ml. Ele está querendo saber por litro, então ele está querendo saber em 1000 mililitros. Aqui eu vou encontrar uma quantidade. Quando eu faço essa conta, eu vou encontrar que x é igual a 666,66 gramas para cada litro. E a questão falou 600. Vamos voltar. A questão me disse aqui, ó, 600. E aí, falso, então, letra A. Não é 600, mas sim 666. Vamos continuar. A molécula do lactitol é representada por uma cadeia carbônica mista, né? Aberta, fechada, ok, tá tudo bem. Insaturada. Insaturada não, né? A gente não está encontrando aí nenhuma ligação dupla ou tripla para insaturar essa cadeia. Ela é heterogênea, mas insaturada ela não é. Falso, letra P de bola. Letra C. A quantidade de matéria. Já vimos na questão anterior que isso daí quer dizer em mol. A quantidade de matéria do disacarídeo em 300 ml do xarope é de 0,6 mol aproximadamente. Bora lá voltar para o nosso slide de cálculo. Aqui, então, eu vou dividir isso daqui para a gente fazer a conta que é a seguinte. Ele me fala que eu tenho 10 gramas em 15 ml. Muito bom. E agora o volume não é mais de 1 litro, como na proposição anterior, mas sim de 300 mililitros. Vou encontrar aqui y, vou botar uma letra diferente, e vou encontrar que y é igual a 200 gramas. Ok. E agora, para eu poder encontrar isso daqui em mol, eu vou dividir 200, deixa eu aqui, tá? Para eu poder encontrar um número de mols, que você sabe que eu encontro a massa dividido pela massa molar, então esse número de mols vai ser igual a 200, que eu encontrei ali, dividido pela massa molar que ele me deu na questão, que é de 344. Fazendo esse cálculo aqui, eu vou encontrar 0,58 mol, tá? Voltando para a questão, ele me diz que é de aproximadamente 0,6. Bom, aproximadamente tá certo. Então, por enquanto, letra C, tá tudo ok aí com ela. Letra D de dado, o número de átomos de carbono secundários é igual ao de hidroxilas. Bom, eu vou começar pelo mais fácil, que é o número de hidroxilas. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hidroxilas, tá? Então eu preciso ter aí, ah, ao menos, eu tenho, não, igual, não preciso ter 9 carbonos secundários. Vamos embora dar uma olhada aqui. Eu tenho esse daqui é um carbono secundário, esse daqui também é um carbono secundário, esse daqui é um carbono secundário, aí só lá em cima agora, esse daqui é um carbono secundário, esse daqui é um carbono secundário, esse daqui é um carbono secundário, esse daqui é um secundário. Eu estou identificando aí, então, 7 carbonos secundários. Estou identificando 7 carbonos secundários. E nós tínhamos encontrado 9 hidroxilas, tá? 9 hidroxilas. Então, a letra D, que me diz que esses números são iguais, é falsa. Ok, vamos lá. Bom,
A hidrólise do disacarídeo representado na estrutura química leva à obtenção de monossacarídeos de fórmula molecular C5. Tá, ó, bom, vamos lá. Aqui a gente tem um jeito interessante de fazer isso. Eu preciso contar quantos carbonos no total eu tenho nessa estrutura. Eu vou apagar isso daqui e vamos buscar aqui agora o número de carbonos. Eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bom, eu tenho 12 carbonos. Isso daí é um disacarídeo, tá? Se ele é um disacarídeo e eu vou quebrá-lo, hidrolisar, para transformar em monossacarídeo, eu vou transformar em 6 mais 6. Você pode até mudar a quantidade de hidrogênios, pode até mudar a quantidade de oxigênios, porque vai entrar água ali nesse processo, mas o número de carbonos vai ser igual. Então eu tenho 6 e 6 e ele está me dizendo que é 5. Então, já mato essa proposição aí dizendo que ela é falsa. Não vou nem me dar o trabalho com o restante. Tudo bem até aqui? Beleza. Vamos para a próxima? Vamos lá, essa última questão, então, ela já é a questão discursiva aí para o pessoal que fez a prova de medicina. Interessante essa questão, tá? Ele fala o seguinte: muitos íons e substâncias químicas se comportam como bases de Bronsted-Lowry em meio aquoso, a exemplo do íon hipoclorito e da piridina, desculpa. E aí ele bota as duas equações ali acontecendo e me dá as constantes de equilíbrio. eh, Mais especificamente, ele me dá ali as constantes de equilíbrio Kb, tá? Então ele me dá aqui que o Kb dessa primeira reação é 3,3 vezes 10 a menos 7 e da segunda é de 1,7 vezes 10 a menos 9. E aí ele pergunta lá embaixo o seguinte: identifique entre os sistemas formados por íons hipoclorito e pela piridina o que apresenta maior pH. Se ele está querendo saber aquela que tem o maior pH, ele está querendo saber qual é a mais básica. Bom, pessoal, a constante Kb, quanto mais alta ela for, maior vai ser o pH, ou seja, mais básica essa solução vai ser. Então, dessas duas soluções, aquela que vai ser a solução que tem o maior pH, ou seja, a que vai ser a mais básica, vai ser a solução do hipoclorito, que é o ClO-, ok? Um ClO- vai me dar essa resposta aí, vai me dar eh, a resposta dessa questão. Aí você pode escrever do jeito que você achar melhor, tá bom? Eu vou publicar aí para vocês uma sugestão de resposta que vocês podem ter para essa questão, mas basicamente vai ser lastreada em cima de dizer que o Kb da solução do hipoclorito é maior, portanto, essa solução vai ser mais básica, tá bom? Na letra B de bola, ele me pede, explique qual a relação entre o maior valor do pH e o caráter básico do íon, né, ou da substância química, porque a gente na equação 1 fala de um íon e na substância 2, da equação 2, a gente fala de uma substância. Então, qual é a relação entre maior pH e o caráter básico dessa solução? Fala assim, ora, maior pH implica dizer que a gente tem uma maior concentração de íons OH-. E uma maior concentração de íons OH- significa que a gente tem um caráter básico mais acentuado. Então a resposta também vai passar por essa relação de dizer que maior pH significa uma solução básica e maior concentração de íons OH-. Beleza. Na última questão, ele me pede e indique os dois pares conjugados na ordem ácido-base presentes na reação reversível do equilíbrio químico representado na equação número 2. Ah, pessoal, essa questão é bem legal, ó. Então a gente tem aí esse par, de acordo com Bronsted, ácido é a espécie que perde H+, e base é a espécie que ganha o H+. Então, nesse caso, a água aqui é um ácido, e o seu par conjugado aqui é o OH-. Tá? Peraí, deixa eu fazer melhor isso daqui para vocês.
Então, olha só, a água é ácida e o OH- seria base. Esse seria o primeiro par conjugado. O outro par conjugado, se a água é ácida, essa daqui é a espécie básica e essa daqui é a espécie ácida, tá? Então nós temos aí os dois pares de azul e vermelho representando a resposta dessa questão. Então você colocaria primeiro par, ácido base, H2O barra OH-, e o segundo par, que seria essa substância aqui, o ácido aqui de azulzinho, tá? E depois a base de azulzinho lá do reagente. Então, é só isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, chama aí. Valeu, um beijo, pessoal. Muitíssimo obrigado. Tchau, tchau.